Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. Então que você venha abrir o coração conosco, vamos meditar na palavra e com certeza Deus vai falar aquilo que necessitamos para termos a bênção dele, sobretudo ele conosco em todo o tempo, no nome de Cristo. Olá, irmãos, amigos, vamos abrir o coração para o Espírito Santo falar. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo é aquele que nos conduz em toda a verdade. E é ele que fala ao coração do ser humano, mostrando o caminho certo. E assim também essa mensagem, essa semente de fé, ela trará essa direção do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? O título da mensagem de hoje fala sobre há oportunidades nas adversidades. Como assim? Há oportunidades nas adversidades. É o que nós vamos meditar. Amigo, amiga, quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, quando ela recebe do Espírito de Deus na sua vida, ela tem uma visão totalmente diferente do que o mundo tem, do que aquelas pessoas que estão longe do Deus vivo, da palavra dele, elas têm. O ser humano, longe de Deus e vazio de Deus, sempre tem uma visão pessimista. Na maioria dos casos a pessoa é negativa, a pessoa sempre vê os problemas, as dificuldades, e o ser humano tem aquela coisa, aquele instinto de reclamar de tudo, de ver problema em tudo, de murmurar de tudo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela luta por uma porta aberta, e quando Deus abre a porta financeiramente, profissionalmente para a pessoa, ela começa o quê? A reclamar dos desafios que ela tem que enfrentar para entrar naquela porta, para permanecer naquela porta que Deus abriu. Um outro exemplo também é que nós vemos muito na humanidade a reclamação por conta dos climas. Se está calor, um exemplo simples, mas é o que acontece. Se está calor, a pessoa reclama. Se está chovendo, a pessoa reclama. Se está frio, a pessoa reclama. Então o ser humano ele tem em si essa, vamos dizer assim, essa natureza murmuradora, reclamadora, essa visão negativa de todas as coisas, de focar mais no negativo do que nas coisas boas. Porém, quando a pessoa se aproxima de Cristo, quando a pessoa se volta para o Deus vivo, quando ela se volta a meditar nas palavras do Deus vivo, o próprio Espírito de Deus, ele vem e opera essa mudança no nosso interior. Ele nos dá uma nova visão de todas as coisas, de tal maneira que a nossa visão se torna a visão da fé. Nós passamos a enxergar as oportunidades nas adversidades. Nós passamos a entender que em cada desafio há uma oportunidade de nós crescermos na fé, de nós vermos o nosso Deus cuidando de nós e nos dando ali o suporte para enfrentarmos e vencermos qualquer desafio. E o recado, mensagem que queremos deixar no seu coração de hoje é esta mensagem. Você deve, ao abraçar a fé, passar a andar com a visão de Deus, a visão da fé. A visão da fé nos leva a enxergar as oportunidades aonde há adversidades. A visão que o mundo tem é das dificuldades, é de focar nas dificuldades e com isso viver reclamando, viver murmurando, viver insatisfeito. Porém a fé, a visão da fé nos leva a andar na contramão do mundo, nos leva a viver em paz, sossegados, satisfeitos e sobretudo seguros e confiantes de que Deus está cuidando de nós. Amém? Tudo que Ele faz é bom e tudo que Ele permite é para o nosso bem. Nós, quando abraçamos a fé, nós temos essa compreensão. Nós compreendemos também
que Deus tem sempre o melhor e tudo que tem acontecido está juntamente cooperando para o nosso bem, ou seja, para que nós venhamos viver o melhor de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entrar na mensagem, Mateus capítulo 3, aqui comentário que fizemos como uma introdução. Agora vamos entrar na mensagem, ali em Mateus capítulo 3, no versículo 9. Vai dizer assim a palavra de Deus. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. A Bíblia Sagrada diz que Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Abraão foi o pai da fé, escolhido por Deus para dele ali fazer uma grande descendência, vir muitas e muitas nações, separadas para Deus. Abraão é o pai da fé, considerado o pai da fé. Então, ele deu um exemplo de obediência, alguém que Deus era com ele. E ali os judeus, quando Jesus estava a pregar, os judeus eles estavam se utilizando desse título humano de serem descendência de Abraão para dizer que eles não precisavam de batismo de arrependimento, de aceitar o evangelho de Cristo, porque eles eram descendência, eles eram herdeiros da promessa. Porém, meus amigos, não basta ter o título se a pessoa vive de maneira contrária à palavra, às escrituras sagradas. Jesus está ensinando claramente aqui que de nada vale um título se a pessoa não viver o arrependimento e a conversão verdadeira, se não houver uma mudança de vida verdadeira na vida da pessoa. Tem pessoas que deixam a religião e entram para outra. Então não há nenhuma mudança, não há nenhuma conversão, não há nenhum novo nascimento. E a fé dessa pessoa é apenas algo religioso, sem vida, vazio do Espírito de Deus. Então Jesus está ali tratando com aquele povo, dizendo para eles, não adianta vocês ficar falando isso, tem que nascer de novo. Em um outro momento ali Jesus falou para um dos religiosos, Nicodemos, que foi ter com ele de noite, falando ali, louvando a Jesus, falando que ele realmente era de Deus e coisa e tal. E Jesus falou para ele, olha, necessário é nascer de novo, tem que nascer da água, batismo de arrependimento e do Espírito, ter um encontro com Deus e receber, como único guia na sua vida, o Espírito Santo. Quer dizer, é necessário uma mudança, meus amigos, mas o foco da mensagem de hoje é oportunidade nas adversidades. No final do versículo, Jesus vai falar que Deus pode fazer dessas pedras suscitar filhos a Abraão, ou seja, filhos da fé. Deus pode de pedras. Pedras simboliza situações difíceis, situações complicadas, que se levantam no nosso caminho. Tem até um dito popular que fala das pedras no caminho. Quer dizer, a pedra simboliza obstáculos, problemas, dificuldade. Porém, Jesus falou, Deus pode fazer das pedras surgir filhos da fé, ou seja, surgir bênçãos para a nossa vida. Deus pode, de uma situação difícil que enfrentamos, fazer surgir bênção para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então é isso que queremos deixar no seu coração. Quem é da fé vai enxergar a oportunidade nas adversidades. Quem é da fé vai entender cada obstáculo, cada desafio, cada dificuldade que a pessoa enfrenta, ela vai dizer, Deus pode trazer bênção para a minha vida através dessa situação que Ele está me permitindo passar. Amém? A pessoa vai enxergar e dizer, tem bênção para mim aí, tem bênção para mim ali, tem bênção para mim nesse desafio, tem bênção para mim nessa adversidade, porque Deus pode e Deus vai fazer em nome
do Senhor Jesus. Amém? Aqui, irmãos, vamos aprender lá em Atos 9, o exemplo de uma pessoa que ela tinha propósito no coração. Ela estava tomando uma direção na vida dela, porém deu errado. Entre aspas, deu errado o projeto dessa pessoa. Mas nós vamos entender quem fez, quem estava por detrás dessa frustração que essa pessoa teve. Porque por muitas das vezes a gente pensa que tudo que dá errado é culpa de Satanás. Mas nós queremos mostrar pela palavra que tem coisas que dá errado na nossa vida, mas porque Deus fez dar errado. Como assim? Aonde está na Bíblia isso? É o que nós vamos ver. Atos capítulo 9, versículo 1 até o 9. Olha aqui que coisa bem forte, irmãos. Algo tremendo tem aqui. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Diz assim no versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Primeira coisa, meus irmãos, Saulo estava com o coração cheio de ira, de ódio. Ele estava nervoso, ele estava na carne, ele estava ali inspirado por um sentimento de raiva, de ira. Era algo, com certeza, que não veio de Deus para a vida dele. Porém, ainda estava seguindo uma direção com esse tipo de sentimento, ali dentro do coração, controlando, influenciando a vida dele. Aí, versículo 2 vai dizer assim: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. No 3. E indo no caminho aconteceu... Amém. E indo no caminho. Então ele estava tomando uma direção na vida dele. Ele estava seguindo com um propósito. Ele tinha um propósito no coração. Ele pediu autorização e estava indo em direção a Damasco para prender, quer homens, quer mulheres, que proferissem, que professassem a fé no Senhor Jesus. Ele estava querendo prender, Ele estava lutando contra a vontade de Deus, sem saber, mas estava indo contra a vontade de Deus. Aí no versículo 3 vai continuar assim: Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Então ele estava perto do objetivo dele. E o que aconteceu? Veio uma luz do céu tão forte que ele caiu, do cavalo, ele caiu em terra e ali ele teve aquele encontro com Deus. Mas o que nós tiramos daqui, meus amigos? Saulo tinha um projeto no coração, ele tinha um plano, ele estava seguindo uma direção, e no caminho aonde ele estava indo, durante essa caminhada, ele viu o plano, o projeto dele cair por terra. Ele se frustrou nesse projeto, ele não conseguiu completar esse projeto. Mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que quem fez ele se frustrar naquele intento, naquele projeto, foi o próprio Deus. Não foi o diabo, foi o próprio Deus. Por quê? Está claro, porque ele estava indo numa direção errada. Ele estava indo numa direção contrária à vontade de quem? De Deus. Então, meus amigos, olha que coisa forte. Quando nós estamos indo numa direção contrária à vontade de Deus, muitas das vezes o próprio Deus, por amor a nós, faz dar errado, faz com que não dê certo. Por quê? Porque Ele está nos livrando de continuarmos no caminho do erro e acabarmos perdendo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Há, por exemplo, muitos e muitos casos que acontecem relacionados à vida sentimental. Às vezes a pessoa encontra alguém, o rapaz, a moça encontra alguém e sonha casar com aquela pessoa, mas na caminhada dá errado, nada dá certo, não vai para frente, não tem paz, só tem confusão. Está claramente ali Deus falando para a pessoa que não é a vontade dele,
que Ele está reservando algo muito melhor, algo que vem dele para a vida da pessoa. E muitas das vezes a pessoa, mesmo caindo do cavalo, mesmo vendo os sinais que Deus está dando, ela insiste, ela continua e ela acaba se frustrando. Mas se nós prestarmos atenção aos sinais que Deus dá, aquilo que Deus fala ao coração, nós vamos nos livrar de muitas escolhas erradas. Nós vamos fazer as escolhas certas, aprendendo aquilo que é errado, em nome de Jesus, porque Deus ele vai nos mostrar, Deus ele vai intervir. Quando somos sinceros, quando buscamos viver para Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos mostrar quando estamos no caminho certo e quando estamos no caminho errado. Mesmo aqui Paulo ainda vivendo contrário à vontade de Deus, mas o coração dele era zeloso por Deus. Ele queria honrar o Criador, porém estava fazendo isso de maneira errada, de maneira contrária à vontade do Criador. Porém a intenção dele era verdadeira e por isso Deus lutou pela salvação dele. Ele estava a caminho em um projeto, seguindo um projeto, mas Deus interveio fazendo com que aquele projeto caísse por terra, desse errado. Mas nós entendemos, não foi o diabo que fez dar errado, foi o próprio Deus, mas fez para o bem dele, para o bem do Saulo, para que ele não continuasse no caminho errado e acabasse sofrendo eternamente, perdendo o propósito de Deus para a vida dele. Amigo, amiga, se você perdeu algo na sua vida, se algo não deu certo, não saiu do jeito que você queria, não fique aí se lamentando, não fique aí de cabeça baixa, não fique aí querendo tirar a própria vida. Pelo contrário, abre o teu coração para Deus, agradeça a Deus pelo livramento dele, agradeça a Deus porque Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tenha essa compreensão, Deus conhece o teu coração, Deus quer te ajudar a alcançar o melhor que Ele tem para a sua vida. Agora, se você ficar bravo, chateado, chateada, reclamar, culpar a Deus, como que Ele vai poder te ajudar? Quando nós abraçamos a fé, nós entendemos, Deus tem o melhor para a nossa vida. E tudo que acontece está juntamente cooperando para o nosso bem, para que venhamos a alcançar o melhor de Deus. Então, quando algo não dá certo, é Deus nos livrando daquilo que não era dele para a nossa vida. E é Deus nos mostrando o caminho que devemos seguir para alcançarmos o que Ele tem para a nossa vida. Nós falamos da vida sentimental, mas em muitas e muitas áreas é a mesma coisa. A carreira profissional, a carreira ali que a pessoa escolhe, um curso, uma faculdade, uma profissão, uma chamada, enfim, cada área da nossa vida é a mesma coisa. Temos um caminho a seguir e temos que fazer decisões, fazer escolhas, mas nada melhor do que colocarmos tudo diante do Senhor, pedimos para Ele a direção. Se for dele, vai prosperar, vai permanecer. Agora, se não for dele, se estamos indo na direção errada, nós temos que ter essa coragem, essa fé de pedir para Ele nos livrar, de pedir para Ele nos mostrar e assim nos livrar de toda e qualquer escolha errada, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Continuando aqui no versículo 5. E ele disse: Quem é Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. Ou seja, lutar contra a própria vontade de Deus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que quer que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Olha a atitude de Paulo. Saulo de Tarso se tornou Paulo. Ele, no momento que Deus interveio, que Deus fez com que desse errado o projeto dele, ele aceitou a intervenção de Deus. Ele aceitou o que Deus estava falando, o que Deus estava mostrando. Ele aceitou a palavra que veio de Deus na vida dele. E isso deu condições
dele começar de novo, mas da maneira certa e no caminho certo e na direção certa, com o propósito certo para a vida dele. Amigo, amiga, tem pessoas que, mesmo Deus mostrando que estão indo num caminho errado, há pessoas que não aceitam o que Deus está falando, que Deus está mostrando, que Deus está indicando. E assim, Deus dá condições, aliás, Deus não pode fazer nada, porque ela não dá condições de Deus guardar, de Deus proteger, de Deus conduzir aquilo que Ele tem preparado para a vida dela, sobretudo para o reino eterno do Senhor Jesus. Então vamos aprender, meus amigos, a enxergar oportunidade nas adversidades. Vamos entender, Deus tem o melhor para a nossa vida. E tudo que acontece é para o nosso bem, vai cooperar juntamente para o nosso bem. O que Deus faz é bom e o que Deus permite é para o nosso bem. Se algo não deu certo, é porque está dando certo. Aquilo que não dá certo, na verdade, está dando certo em nosso favor. Porque se não deu certo, é porque Deus está nos livrando e nos conduzindo ao melhor que Ele tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no coração. Seja uma pessoa grata a Deus. Reconheça o cuidado de Deus na sua vida e saiba que há tempo para todas as coisas e os sonhos e pensamentos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Não desanime, não se frustre se algo não deu certo na sua vida ou não saiu como você gostaria que fosse. Mas reconheça que Deus está cuidando de ti, se apegue a Deus, ao Deus vivo, à palavra dele cada vez mais, e assim esse cuidado vai ser contínuo sobre a sua vida. Tenha certeza, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe a todos. Até a próxima, no nome de Jesus. E Deus abençoe a todos. Graças a Deus.